Você já parou para pensar que a humanidade consegue mapear a superfície de Marte com um nível de detalhe impressionante, mas ainda conhece muito mal o fundo do próprio oceano? Parece absurdo, mas é real. Nós conseguimos mandar sondas para milhões de quilômetros de distância, colocar robôs em outros planetas, fotografar luas geladas, medir montanhas em Marte e até acompanhar veículos explorando paisagens alienígenas. Mas aqui na Terra, logo abaixo da superfície do mar, existe um território gigantesco que continua escondido, escuro e extremamente difícil de enxergar. E é aí que nasce uma das maiores ironias da ciência moderna. Em alguns aspectos, é mais fácil mapear planetas distantes do que o fundo dos nossos próprios oceanos. Isso parece completamente contraintuitivo. Afinal, o oceano está aqui do lado, Marte está absurdamente longe. Então por que o lugar mais próximo é tão mais difícil? Antes de continuar, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente pega perguntas que parecem simples e revela o tamanho absurdo da complexidade escondida por trás delas. Agora pensa comigo, quando olhamos para Marte, para a Lua ou para outros corpos do espaço, estamos olhando para superfícies expostas. Existe vácuo, existe espaço livre, existe linha de visão. Uma sonda em órbita consegue usar câmeras, radares e lasers para observar enormes regiões sem quase nada bloqueando o caminho entre o instrumento e o solo. A luz viaja de forma limpa, o sinal viaja de forma limpa, a imagem chega com clareza. No espaço, o desafio é a distância, mas, curiosamente, a distância nem sempre é o pior inimigo, porque entre a sonda e o planeta, existe em grande parte vazio. Agora compara isso com o fundo do oceano. O oceano parece só água, mas do ponto de vista da engenharia, ele é quase um pesadelo. A água bloqueia a luz muito rapidamente, bloqueia ondas de rádio, torna o ambiente turvo, muda a temperatura, densidade e salinidade. E à medida que você desce, a pressão vai subindo de forma brutal. No espaço, o problema é o vazio. No oceano profundo, o problema é justamente o contrário. Existe matéria demais comprimindo tudo. A cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta. Em grandes profundidades, ela se torna esmagadora. Lá embaixo, qualquer equipamento precisa resistir a uma força gigantesca tentando deformar e destruir sua estrutura. Não é à toa que mandar um submarino ou um veículo autônomo para o fundo do mar exige uma engenharia monstruosa. Mas a pressão é só o começo. O segundo grande problema é que o oceano é opaco. Se você joga a luz no fundo do mar, ela não vai longe. Conforme a luz entra na água, ela é absorvida e espalhada. Em profundidades abissais, reina uma escuridão praticamente total. Então aquela lógica que funciona tão bem no espaço, de usar imagem óptica para enxergar grandes áreas, perde eficiência no oceano. Você não consegue simplesmente colocar uma câmera e fotografar quilômetros e quilômetros de fundo marinho com facilidade. É por isso que mapear o oceano não é como tirar uma foto. É mais parecido com tentar descobrir o formato de uma sala escura gritando e escutando o eco. E é exatamente isso que fazemos. Usamos som. O principal método para mapear o fundo do mar é o sonar. O navio ou veículo envia pulsos sonoros para baixo, e esses pulsos batem no relevo submarino e voltam. Medindo o tempo que o som leva para ir e voltar, os cientistas conseguem estimar a profundidade e reconstruir o relevo. Na prática, é uma tecnologia brilhante, mas ela também tem limitações. Para criar um mapa detalhado do fundo oceânico, é preciso passar fisicamente por cima da área, e não uma vez só. Muitas vezes em trajetos organizados, lentos e precisos. Ou seja, o mapeamento do oceano exige presença, exige navio, exige combustível, exige tempo, exige sensores, exige equipe, exige dinheiro. No espaço, uma sonda em órbita consegue observar grandes faixas de terreno de uma vez. No oceano, o navio precisa varrer o fundo faixa por faixa. É quase como cortar um gramado gigantesco com uma máquina minúscula. Agora imagina a escala desse problema. Os oceanos cobrem a maior parte da superfície da Terra. O fundo oceânico é vasto, irregular, cheio de montanhas submarinas, cânions, fossas, vulcões, planícies abissais e relevos extremamente complexos. Mapear tudo isso com alta resolução não é uma tarefa pequena, é uma tarefa planetária. E o pior, você não pode usar GPS no fundo do mar da mesma forma que usa na superfície. Esse é outro ponto fascinante. Na Terra, a gente se acostumou a pensar que localização é um problema resolvido. Seu celular sabe onde você está, o carro sabe onde você está, o navio sabe onde está, o drone sabe onde está. Mas isso funciona porque os sinais de satélite chegam pelo ar. Debaixo d'água, as ondas de rádio usadas pelo GPS praticamente não funcionam. Elas são rapidamente absorvidas. Resultado, no fundo do oceano, o veículo não pode simplesmente olhar para
o céu e descobrir sua posição com precisão. Ele precisa navegar de outras formas, usando sistemas inerciais, usando referências acústicas, usando cálculos de movimento, usando boias, usando apoio de navios. Ou seja, até saber exatamente onde você está já se torna mais difícil. E isso gera uma ironia maravilhosa. A humanidade consegue rastrear um robô em outro planeta, mas pode ter muito mais dificuldade para localizar com precisão um equipamento a poucos quilômetros abaixo de um navio. Não porque a física do espaço seja simples, mas porque a água é um bloqueador brutal de informação. Ela bloqueia visão, bloqueia sinal, bloqueia comunicação fácil, bloqueia localização direta. Ela transforma o fundo do mar em um ambiente fechado, hostil e silencioso. E tem mais um detalhe que quase ninguém percebe. O fundo do oceano não é só difícil de mapear, ele também é difícil de alcançar repetidamente. Uma sonda orbitando Marte pode passar muitas vezes sobre a mesma região e coletar enormes volumes de dados por longos períodos. No oceano, cada missão é cara, cada saída de navio custa muito, cada hora no mar custa muito, cada veículo submersível precisa de manutenção pesada, cada sensor precisa resistir à corrosão, cada operação depende de clima, mar, correntezas e segurança. No papel, parece simples dizer, vamos mapear o fundo do mar. Na prática, isso pode significar uma operação técnica gigantesca. É por isso que ainda sabemos relativamente pouco sobre vastas áreas do relevo submarino. Sim, já temos mapas globais do fundo oceânico, mas muitos deles são mapas de resolução limitada, feitos com dados indiretos. Por exemplo, satélites conseguem detectar pequenas variações na superfície do oceano, causadas pela gravidade de montanhas e fossas submarinas lá embaixo. Isso ajuda a estimar a forma do fundo do mar. Mas estimar não é a mesma coisa que ver em detalhe. É como olhar um lençol cobrindo um sofá e tentar adivinhar o formato exato do móvel. Você percebe o contorno geral, mas não enxerga os detalhes finos. Para os detalhes finos, você precisa do sonar passando perto, precisa da varredura real. E é justamente aí que mora o grande atraso. Não é que a humanidade não saiba nada sobre o fundo do mar, é que conhecer com precisão, com resolução detalhada, é muito mais difícil do que muita gente imagina. E isso importa demais. Mapear o fundo do oceano não é só curiosidade científica, é segurança marítima, é instalação de cabos submarinos, é estudo de terremotos e tsunamis, é exploração de recursos minerais, é compreensão de ecossistemas profundos, é pesquisa climática, é navegação, é geologia, é defesa. O fundo do mar não é só um cenário misterioso, ele é uma parte crítica do planeta. Inclusive, muitos dos cabos que sustentam a internet global passam pelo fundo do oceano. Grande parte da comunicação digital do mundo depende de infraestrutura colocada em um ambiente que ainda estamos aprendendo a conhecer melhor. Isso por si só já é impressionante. Nós construímos uma civilização hiperconectada em cima de um território que, em muitos aspectos, continua pouco explorado. Agora comparo novamente com Marte. Marte não tem água líquida cobrindo sua superfície inteira. Não tem colunas oceânicas esmagando equipamentos. Não tem escuridão submarina permanente. Não tem sal corroendo tudo. Não tem o desafio de comunicação subaquática. No espaço, a distância assusta, mas a visibilidade ajuda. No oceano, a proximidade engana, porque o problema não é chegar perto. O problema é enxergar através da água e sobreviver lá embaixo. É por isso que existe essa frase poderosa. Em alguns casos, é mais fácil estudar um planeta distante do que explorar o fundo do próprio mar. E essa frase não é só efeito dramático, ela revela uma verdade profunda sobre a natureza. Nem sempre o mais distante é o mais difícil. Às vezes, o mais difícil é o que está escondido sobre uma camada aparentemente simples. No nosso caso, essa camada é o oceano. E quanto mais a gente aprende sobre ele, mais percebe o tamanho do desconhecido. Montanhas maiores que os Alpes, vulcões submersos, fossas imensas, ecossistemas estranhos, correntes complexas, territórios inteiros onde quase ninguém esteve. É como se tivéssemos um segundo planeta debaixo d'água. Um planeta escuro, comprimido e silencioso. Um planeta que está aqui na Terra, mas ainda desafia nossa tecnologia como se fosse alienígena. No fim, talvez a pergunta mais curiosa não seja por que Marte é mais fácil de mapear. Talvez a pergunta mais curiosa seja outra. Como é possível que vivamos em um planeta coberto por oceanos e ainda conheçamos tão pouco o chão que existe sob eles? Se esse vídeo te fez pensar, comenta aqui embaixo. O espaço é mais fascinante ou o fundo do mar é ainda mais misterioso? E claro, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque o próximo vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga o planeta onde vive.